estamos de volta, né, com mais um quadro falando de Espiritismo, comigo, Regis Silva. E hoje nós vamos dar continuidade ao quadro da semana anterior, que foi com o tema Vida Sim, Aborto Não. Esta é, logicamente, a segunda parte. E nós paramos, né, a semana passada, na parte primeira, na questão do aborto. Lembrando aos amigos que na primeira parte nós tratamos de todos os métodos, né, que invitam à gravidez, porque a doutrina espírita não tem nada contra não a todos os métodos, mas alguns métodos, ou melhor dizendo, ela não tem nada contra o controle da natalidade, né? Por exemplo, o uso da camisinha, ou mesmo das cirurgias, ou outros métodos, são, como a gente pode dizer, não é que são liberados, mas não são abortivos. O que a doutrina espírita nos chama a atenção são que algumas dessas práticas são abortivas, como por exemplo a pílula do dia seguinte e o DIU. O diafragma e outros não são, nem a camisinha, né? Porque muitas vezes nós somos espíritas e muitas vezes o jovem, ele fazem perguntas, e eu gosto disso porque o jovem tem uma certa naturalidade. Talvez seja herança da ingenuidade infantil, porque a criança, ela fala tudo, né? Ela ainda não tem esse senso de que nós como adulto temos. Por exemplo, a gente sabe que não podemos falar tudo para qualquer pessoa, não é verdade? Por exemplo, nós não podemos soltar nossos cachorros, e olha que nós temos muito contra o nosso chefe, porque depende do nosso ele, né? Nós dependemos por conta dele, do nosso emprego e aquela coisa toda. Mas aí nós soltamos quando chegamos em casa, com o filho, com a esposa, com o marido, né? Porque isso nós sabemos que podemos. E a criança, ela tem essa ingenuidade de falar tudo a todos, basta ela querer. E o jovem traz um pouco disso, vai perdendo ao longo do tempo. E é comum alguns jovens perguntarem se no ato da masturbação, por exemplo, se isso poderia ser considerado, a prática da masturbação, um ato abortivo. E a resposta é não, né? Porque o que é considerado abortivo é a partir do momento que haja a concepção, o ato carnal, né, do homem e da mulher. A partir daquele momento, se aconteceu a concepção, aí sim, qualquer coisa que venha impedir esse feto a se desenvolver e então nascer é considerado abortivo. Antes não, ok? Pois bem, então nós paramos, como eu havia dito, na questão do aborto. E segundo as nossas pesquisas e estudos, existem dois tipos de aborto. Melhor dizendo, duas formas: o aborto espontâneo e o provocado. No aborto espontâneo, ou melhor dizendo, o aborto espontâneo é aquele que se verifica contra a vontade dos pais, dependente de enfermidades maternas ou fetais, ou até mesmo recusa do espírito reencarnante. Aborto provocado ou criminoso, como o próprio nome indica, se deve a uma ação física ou primária provocada pelos pais ou por outros, com o objetivo de destruir o feto intrauterino. Vamos agora explicar cada um. O aborto espontâneo, né, se verifica quando, vamos usar aqui a linguagem comum, porque aí todo mundo entende. E essa é a nossa principal preocupação, é que todos entendam, né? É aquela gravidez que não foi sustentada, né? Que é contra a vontade dos pais. A mãe quer muito ter o filho, mas aconteceu alguma coisa ali que não contra a vontade dela, não teve como manter o feto em desenvolvimento até o seu nascimento.
Essas acontecem muitas vezes por enfermidades mesmo, enfermidades maternas ou fetais, né? Aí a mãe vai e descobre que tem uma taxa de hormônio muito alto, que não tem como segurar o bebê, aí faz todo um processo, aquela coisa toda, e para logo depois acontecer o milagre da vida, não é? Mas também há um fator muito interessante, é a recusa do espírito reencarnante. Não é que os pais sejam ruins, não é isso. É que outro dia a Gisele colocou no nosso grupo Bate-Papo Espírita, que é um grupo à parte e tal, uma imagem de um bebê que tinha acabado de nascer e com a carinha emburrada, né? E a legenda dizia que era por conta que ele estava em nosso lar e tinha que reencarnar. E há muita sabedoria, por isso que eu gosto muito do humor, principalmente quando o humor é inteligente. Porque de fato, todos os seres de nosso lar precisam reencarnar. Por quê? Porque nosso lar não é um céu, como se imagina. Muitas pessoas têm uma ideia errada, acham que nosso lar está localizado acima do umbral. E não, ele está localizado no umbral, em regiões umbralinas. Logo, os seus habitantes são seres que estão ainda, né, de uma forma ou de outra, ainda presos a determinadas questões da materialidade e logo precisam reencarnar, certo? E a questão é a seguinte: é muito cômodo estarmos conscientes desencarnados, porque lá nós temos uma visão de tudo muito mais ampla, de quem fomos, o que teremos que ser e quais as provações que teremos que enfrentar e vencer. Então a situação é muito cômoda, mas a partir do momento que nós somos convocados a reencarnar, porque a nossa consciência nos cobra, não é só aqui, quando encarnado, desencarnado também. Olha, meu filho, olha, minha filha, você tem isso aqui tudo para corrigir, e no mundo espiritual você não vai poder corrigir, porque no mundo espiritual nós recebemos a disciplina, as orientações, mas a aplicação se dá na carne. Então está na hora. Aí bate o medo em alguns espíritos, porque tem a questão do véu do esquecimento, acreditam que não vão conseguir, e mesmo assim eles vão, né? Mas aí acontece que muitos, por esse trauma, ou por achar que não vão conseguir, ou por achar que vão meter novamente os pés pelas mãos, eles interrompem a ligação do espírito com aquele feto que está em desenvolvimento, e aí acontece também o aborto espontâneo. Se uma mãe passou por isso e as causas não foram materiais de doenças, o nosso conselho é que ela comece a falar, no sentido de dizer: olha, eu lhe quero como filho, eu vou te ajudar, não tenha medo, tem aqui a mamãe, o papai, os seus irmãozinhos, e todos juntos iremos, né, numa mútua cooperação, nos ajudarmos. Estamos todos aqui em provações, não há dúvida. Agora, quando o aborto é provocado, aí a coisa muda de figura, porque o espírito está ali pronto, né? E a mãe, por ignorância dessas coisas que nós espíritas já sabemos, toma uma decisão egoísta de não ter, e muitas vezes os motivos são banais, como uma questão de vaidade, de beleza, conservação do corpo. Outras vezes as questões são imorais, porque muitas vezes o feto, né, que está ali sendo gerado é fruto de uma relação extraconjugal. E aí? Então, naturalmente, não em todas as questões de quem provoca o aborto, mas na grande maioria, a questão do egoísmo.
a vaidade, né? E como fica esse espírito quando ele sabe que tem que aqui estar novamente, porque tem um monte de coisa para se acertar e de repente alguém negou a ele esse direito? Será que ele perdoa a mãe ou ele fica com o ódio da mãe e passa a obsediá-la? Isso tudo nós vamos ver hoje no nosso quadro, a segunda parte de Vida Sim, Aborto Não. No aborto espontâneo, né, tem outras causas. No aborto espontâneo o aborto espontâneo configura-se quase sempre uma prova ou expiação para os pais e para o espírito destinado a encarnar. Por quê? Porque a mãe passa por um trauma. O espírito sofre também o trauma, porque o medo fez com que ele não conseguisse, né, ir em frente. São quase sempre casais de provação quanto ao seu centro genésico, que vêm frustradas as suas expectativas quanto ao nascimento de um filho, em função de deslizes perpetrados em existências anteriores. Aqui, prestemos atenção. Está falando dos casos que as mulheres querem muito ter um filho e não segura. Por quê? Será que é por um acaso? Olha cá. Não que todos os motivos sejam esses, mas a grande maioria são esses. É aquela mulher que muitas vezes abortou muito em vidas passadas, ou não deu real valor para a maternidade, não conseguiu honrar o título de mãe, e aí passa por essa situação toda. Pena muito até conseguir realmente se livrar dessa enfermidade e conseguir colocar um rebento ao mundo. Mas se caso for esse o seu caso, né, não se desespera. Quantas crianças estão aí nascidas necessitando de um lar, de uma mãe, de um pai? E cedo ou mais tarde vão chegar até nós. São chamados filhos do coração. E será que são por acaso? Né? O espírito do feto que será expulso do colo uterino através do abortamento está naturalmente vinculado ao processo kármico, saldando dívidas do pretérito ou recompondo o corpo espiritual lesado. Muitos espíritos envolvidos nessas situações foram suicidas em encarnações anteriores. Isso aqui é muito importante também nós falarmos, explicarmos. É o seguinte, meus amigos. Muitas vezes, né, essas mães precisando por conta... Tudo é uma questão de causa e efeito. Ok? Tudo é uma questão de causa e efeito. Muitas vezes esses espíritos, muitas vezes que foram suicidas, eles precisam vir aos poucos em gravidez que vão ocorrer o aborto espontâneo. Por isso que na lei de Deus não há laço sem nó. Certo? A mãe passa por isso porque ela precisa aprender com os erros passados, né? As supostas enfermidades que ocorrem nessa existência é para que ela dê o real valor quando ela realmente conseguir vencê-las e conseguir engravidar. Porque na outra ela não pensou, ela abortou muito. Vamos falar dessa maneira, explicar assim. Então, vai acontecer isso. Não segura o bebê, certo? E esse bebê que não é segurado, será que é por um acaso? Não. Por uma questão de lei de causa e efeito e de sintonia, ele é um espírito que precisa passar por isso. Porque ele está reconstituindo o seu perispírito, vindo, nascendo e mantendo-se um pouco tempo no útero. Porque como suicida, dependendo de como ele se suicidou, muitas vezes não sobra absolutamente nada. Se faz preciso que isso ocorra. E muitos desses espíritos também aparecem nas reuniões mediúnicas. Eles necessitam dos nossos fluidos
animais, certo? Por isso que é muito importante, independente da gravidez ir à frente ou não, as mães tomarem paz, porque vão absorvendo essa energia animal, ok? Vemos no Livro dos Espíritos, na questão 356, que em alguns casos de abortamento espontâneo não se verifica a presença de um espírito reencarnante junto ao centro genésico da mãe. O embrião e o feto formam-se obedecendo às regras pré-fixadas de automatismo filosófico, fisiológico. Isso acontece com provação para os pais. Entenderam? Que nem sempre está aquele feto ali, tem realmente um espírito ligado, porque é um caso de provação. Há uma forma de aborto espontâneo que na realidade, ante a lei divina, apresenta-se como criminoso. Qual seria esse? Vamos lá? André Luiz denomina-o de aborto inconsciente, onde a destruição do feto não se efetivará através de ações físicas ou químicas, mas em consequência de descargas mentais deletérias da mãe, ou de situações de extremos conflito no lar, pondo dificuldades magnéticas ao desenvolvimento da gestação. Um casal que briga muito, uma mãe que tem problema em qualquer outro setor, não tem nada a ver com a gravidez, mas essas descargas negativas fazem com que o espírito que já está com medo de reencarnar por conta do seu saldo devedor, né? O espírito já tem medo, ele tem o saldo devedor dele. A mãe está em total desequilíbrio, o pai também. Isso faz com que o medo nele aumente e a coisa aconteça. Ela não quis, não foi provocado, foi um aborto espontâneo, inconsciente. E às vezes isso não acontece, meus amigos. Às vezes a mulher está grávida, tem uma discussão com a mãe, ou com o chefe, ou com alguém, ou passa pelo susto, né? E perde o bebê. Por quê? Porque através dessas energias negativas, que faz mal a nós não, como passamos susto, ou discutimos, não ficamos muitas vezes trêmulos, vermelhos. Energias fazem tão mal a essas, não é? Imagina na mulher, quando ela passa por isso, tendo um ser reencarnante, literalmente com ela, dentro dela, passa para ele. E ocorre o que o André Luiz chama de aborto inconsciente, que não deixa de ser também espontâneo. Aborto inconsciente. Causas, certo? Repulsa da mãe ante uma gravidez indesejável. Atitude mental negativa da mãe e do pai. Conflito no lar, imprudência ou excessos cometidos pela mãe. Eu acho interessante que se a mãe tem repulsa pela gravidez indesejável, é um aborto inconsciente. Mas eu deixei a coisa como eu encontrei aqui. Mas eu considero que seja criminoso também inconsciente. Não é? Imprudência ou excesso cometido pela mãe. Como se daria isso? A mãe que é fumante, não para de fumar. A mãe que abusa da comida. Tem todas uma regra. Faz o pré-natal. A médica ou o médico diz: olha, mãe, tem que ser assim assado. Ela não faz. A mãe que é alcoólatra ou tem qualquer outro tipo de vício. Se a criança vir falecer por conta da sua imprudência, da sua não obediência à dieta, ao que tem que comer ou como tem que fazer, é considerado um aborto inconsciente. E temos que tomar muito cuidado, porque muitos abortos inconscientes também são criminosos no campo moral, espiritual. O aborto provocado. O espiritismo assume uma posição totalmente contrária à instituição do aborto.
a instituição do aborto. Quando Kardec indagou aos benfeitores, Livro dos Espíritos, questão 358, eles disseram: a mãe ou qualquer outro cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes do nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deva ser o instrumento. Ora, né? Você tirou o direito dele ou dela, do espírito em geral, de vir aqui e fazer o seu melhor, dar o seu melhor, porque ele tem o seu saldo devedor, como todos nós temos, mas nós já estamos aqui. Eu não sei se é da Madre Teresa essa frase, que diz assim: é muito fácil você ser contra, ou melhor dizendo, é muito fácil você ser a favor do aborto, você já nasceu, não é? E essa frase é um murro no estômago, no pé do estômago, porque é verdade. Eu já estou aqui bonitinho, querendo impedir, sendo favor que outros venham cumprir o que tem que cumprir. De acordo com a doutrina espírita, portanto, o aborto não encontra justificativa perante Deus, a não ser em casos especialíssimos, quando o médico honrado, sincero e consciente sentencia que o nascimento da criança põe em perigo a vida da mãe. Por quê? Porque, segundo os espíritos, é melhor conservar uma vida já em curso do que outra que poderá não resistir e sobreviver. No caso, quando a mãe está em perigo, né? Mas muitas vezes as mães assinam lá um termo e diz: salve meu filho. E a criança nasce e realmente se desenvolve, cresce, desenvolve e tal. Isso é um ato de amor. Não é suicídio. É um ato de amor. É uma doação. Não vamos achar que isso é suicídio, não, viu, gente? Isso é uma provação para aquela família toda. E não é por acaso que a mãe disse: salve meu filho. Não é por acaso. Essa forma de abortamento, denominado aborto terapêutico, recebe o aval dos espíritos superiores. Livro dos Espíritos, questão 359. É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Refletindo quanto às consequências do aborto delituoso, vamos reconhecer nele um dos grandes fornecedores de moléstias diversas, sejam físicas ou mentais, além de se encontrar na gênese de obsessões e dramas morais inúmeros. Está falando aqui do aborto provocado. Moléstias diversas, físicas e mentais. Se não ocorrer nessa existência, prepare-se. Vai ocorrer nas existências futuras. O aborto provocado, possíveis consequências. O aborto espontâneo em existências anteriores. Esterilidade ou frigidez. Enfermidades tais como vaginismo, endometrites e por aí vai. Distúrbios mentais com evidente obsessão por parte das forças invisíveis emanadas do espírito abortado. Filhos, problemas ou rebelde quando o espírito abortado, reencarnado em oportunidade posterior, traz no íntimo toda a carga de ódio não dissolvido. Aborto espontâneo em existências anteriores pode causar o aborto provocado em futuras? Pode. Se ela não conseguiu passar pela provação de ter tido essa experiência do aborto espontâneo. Porque há mulheres que têm aborto espontâneo e jamais poderão engravidar novamente. De vez de ela conciliar essa não gravidez com a doação ou se resignar quanto a isso, elas ficam revoltadas. Porque muitas vezes elas não querem um filho para amar, cuidar, educar. É por uma questão muitas vezes é uma questão social. Às vezes é o marido que quer muito ter um filho, por um status, né? Por status. É como se o filho fosse mercadoria, ou um passaporte para ela para o bom viver uma vida cômoda, enfim. Tem isso também, né? Que coisa. É feio, mas tem. Então, essas são as causas
as possíveis causas do aborto provocado, que vai acontecer, né? Agora veja só, distúrbios mentais com evidente obsessão por parte das forças invisíveis mandadas do espírito abortado. O espírito abortado, ele pode perseguir a mãe, ao ponto dela enlouquecer, se ele não a perdoar. Se ela perdoar, beleza. Mas se ele não perdoar ela, ele se torna o seu obsessor. E quando reencarnado, numa futura existência, ou na própria existência da qual ele foi abortado, ele torna-se aquele filho problema. Porque ele traz o trauma da recusa. Por isso que nós temos, né, a missão de nos amarmos em primeiro, segundo e terceiro lugar no núcleo familiar. Porque é ali que estão todas as nossas provações, quiçá expiações, a serem consertadas, reajustadas. Esta que é a verdade. No reajuste, ante a queda moral pela prática do aborto, não se busca condenar ninguém. O que se pretende é evitar a execução de um grave erro, de consequências nefastas, tanto individual como socialmente, como também sua legalização. Como asseverou Jesus, eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. João 8,11. A proposta de recuperação e reajuste que o Espiritismo oferece é de abandonar o culto ao remorso imobilizador, a culpa autodestrutiva e a ilusória busca de amparo na legislação humana, procurando a reparação mediante reelaboração do conteúdo traumático e novo direcionamento na ação comportamental, o que promoverá a liberação da consciência através do trabalho no bem, da prática da caridade e da dedicação ao próximo necessitado, capaz de edificar a vida em todas as suas dimensões. Nós, como espíritas, prestem atenção, não temos o direito de condenar quem quer que seja por seus atos equivocados, mesmo que esses atos sejam considerados pela legislação humana e divina como crime. Nós não podemos chegar para uma mulher que... Eu conheço muitas mulheres que abortaram. E conheço mulheres que abortam. Eu faço a minha parte. Jamais as condeno. Porque tudo é uma questão de experiência, é uma questão de conhecimento. Né? Eu faço a minha parte. Eu esclareço. Mas condenar jamais. Então a posição dos espíritos do espiritismo é de esclarecer, acolher. Na década de 90 e até mesmo ainda no início de 2000 e pouco, eu escutava muito um programa no rádio chamado, na rádio aqui Olinda, é AM, mas era de o programa acontecia em São Paulo, se eu não me engano, e era de um locutor chamado J. Lima. É um programa católico, nas madrugadas. Eu sempre fui das madrugadas. Hoje, infelizmente, os meus 2 últimos trabalhos não me permitem que eu seja, né, que eu acordo às 5 da manhã, enfim. E eu escutava muito esse programa. Uma vez uma menina daqui mesmo, do Recife, na verdade de Olinda, ligou para o programa que é de São Paulo, mas atendia o Brasil todo. E era um dos campeões de audiência na madrugada no Brasil todo. Inclusive o J. Lima já faleceu. Não existe mais o programa. O nome do programa era Falando com Deus. Pois bem, ela ligou, católica, estava trabalhando em uma creche, mas ela se sentia culpada, porque quando mais nova, ela praticou o aborto. E ela queria uma palavra. E o J. Lima ele tinha o hábito de abrir a Bíblia aleatoriamente e buscar um versículo. E o que ele buscou naquela noite foi que Deus era amor, né?
que tem alguma coisa, eu não estou lembrado agora porque eu fui interrompido, mas tem alguma coisa a ver, eu acho que é João que fala alguma coisa, ou é Pedro, desculpa gente, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui do canal, que diz que Deus perdoou bilhões de pecados, uma coisa assim, que Deus é amor. E claro que eu, já com meu pensamento espírita, disse, olha que legal, que interessante. Ela está trabalhando hoje em uma creche, como voluntária. Ela está sanando o mal com o bem. Porque ela dizia, ela que tinha praticado em uma época muito confusa da vida dela, imatura, inexperiente, mas que tinha se arrependido. Pronto, ótimo. Vamos trabalhar esse arrependimento, esse remorso imobilizador, essa culpa. Porque tem gente que em todos os parâmetros, em todas as questões da vida, quando faz o mal e se conscientiza desse mal, fica morrendo no remorso, na autoculpa, achando que aquele sofrimento que ele está causando a ele mesmo vai sanar o mal praticado. Não, o mal praticado só é sanado pelo bem realizado, não é pelo mal vivenciado ou buscado ou praticado contra si próprio. Não, só se apaga o mal com o bem. E ela estava, de uma forma inconsciente ou consciente, sendo voluntária em uma creche comunitária. É assim que faz. E não ficar em casa, eu sou culpado, eu mereço isso, eu mereço ter um câncer de ovário porque eu fiz isso. Não, isso aí é tolice, isso é asnice. Proteger e dignificar a vida, seja do embrião, seja da mulher, é compromisso de todos os que despertaram para a compreensão maior da existência do ser, através da doutrina espírita, logicamente. Agindo assim, evitam-se todas as consequências infelizes que o aborto desencadeiam, mesmo acobertado por uma legalização ilusória. Aqui, olha cá, é isso aqui que o J. Lima tinha tirado para a menina. O amor cobre a multidão de pecados. Nos ensina o apóstolo Pedro, primeira epístola 4:8. O amor cobre uma multidão de pecados. E Deus é amor. Realizaram? Pegaram o negócio? Conseguiram? Então repitam comigo. O mal praticado não é sanado com mais mal sujeitado, mas com bem realizado. Eu pratiquei o mal. Eu não tenho que me sujeitar ao mal, seja daquela maneira que eu pratiquei ou de outras maneiras. Não. Eu tenho que me sujeitar ao bem realizado. E assim eu vou sanar aquele mal que eu tenho que dar conta dele, né? O abortado. Agora vamos falar do abortado. A parte mais prejudicado em tudo isso, né? Sempre a sensação que acomete o espírito prestes a ser abortado é a mais angustiante possível. A alma sente que está para perder a chance de retornar à terra. Por que alma? Porque já tem uma ligação com o corpo físico. Capta os pensamentos da mãe, do pai ou as vibrações de suas palavras, tratando do ato infeliz. Mentalmente, muitos deles iniciam um processo telepático a emanar para os futuros pais, mais particularmente a mãe, fase a simbiose físico-psíquica nascida da gestação, apelos para que não o mate, que ele necessita renascer a fim de se ajustar perante a vida. Já pensou, meus amigos? Já pensou? A mãe tratando disso, ou o pai, ele lá, porque o espírito não está lá no feto, ele tem uma ligação, mas ele encontra-se ainda no plano espiritual. Então mentalmente ele diz, não faça, me dê essa oportunidade, eu preciso, nós temos muita coisa para consertar juntos. E muitas vezes a mãe é atendida o pedido, muitas vezes ele usa outros para chegar na mãe, né? O amigo, a amiga, às vezes ela não contou a ninguém que está grávida, e alguém chega para ela e diz, hoje eu tive um sonho, era uma criança bonita, sonhei que você estava grávida e a criança era assim, assim, assado.
É a espiritualidade trabalhando, gente. Porque as consequências do aborto, né, são muitas vezes infinitas. Não só para quem abortou, mas para o abortado, né? A coisa é muito grave. E se por acaso ela houvesse sido vítima da mãe, por exemplo, em outras existências na carne, o desespero e a revolta do reencarnante frustrado é muito maior, levando quase sempre a casos doloríssimos das obsessões, quando o abortado passa a perseguir a mãe e o pai que o rejeitou de maneira feroz, acoplando-se na atmosfera psíquica do que ele define como seus algozes. Como existe o crime no átrio da consciência, este é o plug, a tomada que favorece a perseguição. Claro que cada caso é um caso e nem todos os abortos produzem resultados dessa forma. Quando o espírito abortado tem valores morais mais amplos, mais luz de entendimento e amor, entristece-se, sofre, mas perdoa. Mas é uma minoria. Agora uma coisa interessante. O abortado, ele só não persegue o pai e a mãe, não. Ele vai perseguir o pai e a mãe se eles chegarem em comum acordo para que isso ocorresse. Ele persegue por quem fez. Muitas vezes a vizinha que dá o remédio ou que ensina o chá, ele também vai perseguir. Muitas vezes ele esquece da mãe e do pai. Persegue quem foi que realmente foi o intelectual, quem planejou, né, intelectualmente a coisa. Muitas vezes é o médico da clínica, a enfermeira da clínica, enfim. E muitas vezes ele persegue todos esses. Todos os que estão envolvidos na trama do seu aborto. Agora, os que perdoam são já aqueles, né, que já têm valores morais mais amplos, mas esses são a minoria. E para entender sem esquecer essa questão da gravidade do aborto, eu convido para quem assistiu e quem não assistiu esses dois filmes, né? O filme dos espíritos trata da questão do aborto e do abortado, lembram? E tem um novo, Deixa-me Viver, que é baseado num livro que também trata dessa questão dos abortos, que é do espírito Luiz Sérgio, que já está aí à venda, né? Quando tiver liberado no YouTube, a gente todos assistiremos junto. Eu lhes direi. Até agora não está. Está no YouTube, mas é pago, é 12 e pouco, né? Então esses dois filmes retratam muito bem, principalmente esse último, essa questão. Então, tem pessoas que têm dificuldade de aprender lendo, ou tem dificuldade de aprender assim, a gente falando, mas tem gente que grava tudo assistindo. Então essa é a nossa dica, que o assunto é sério e merece total atenção de todos nós, porque sempre iremos encontrar pessoas com o intuito de fazer o aborto. Nós não podemos impor os nossos aprendizados diante dos ensinos espíritas, mas nós temos a obrigação de expor. Até a próxima segunda com mais um quadro falando de espiritismo. A todos, paz e bem, e até lá.